Olá, Paz Church! Estamos no desafio da leitura da Bíblia em um ano. Conto com sua ajuda para que você possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no grupo do seu Life Group e que essa palavra possa alcançar muitas pessoas. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Temos nesse capítulo um destaque de uma mulher viúva, conhecida como a mulher de um dos discípulos dos profetas. Ela enfrenta uma situação desesperadora após a morte de seu marido, deixando-a com dívidas insuperáveis e a ameaça de que seus filhos sejam escravizados para quitar essa dívida. E vemos que nesse cenário que parecia não ter saída, Deus usa o profeta Eliseu para providenciar milagrosamente a multiplicação do azeite da viúva. Isso nos ensina sobre a provisão divina em tempos de necessidade. No versos 1 e 2, certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: "Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos." E Eliseu perguntou-lhe: "Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa?" E ela respondeu: "Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite." Vemos a confiança dessa mulher em procurar um homem de Deus para compartilhar aquele momento de dificuldade. E também a fé e a obediência em fazer aquilo que o profeta estava orientando para que ela fizesse naquele momento. Então ela demonstra a fé ao seguir as instruções de Eliseu para encher os vasos com azeite. E a sua obediência resulta em bênçãos e em prosperidade, porque à medida que ela enchia aquelas vasilhas com o óleo, com o azeite, ela poderia ter a oportunidade depois de vender e ter os recursos para quitar as dívidas, para poder continuar a viver e não perder a companhia dos seus 2 filhos. Mas isso só foi capaz devido ao reconhecimento espiritual que essa viúva teve com Eliseu, sendo um santo homem de Deus. E dessa maneira nós destacamos a importância de discernir e honrar os servos de Deus em tudo aquilo que eles fazem, da maneira como eles cuidam do seu rebanho, das pessoas que estão necessitadas, e que nós possamos aprender com esse exemplo dessa mulher que soube buscar e, acima de tudo, obedecer aquilo que o homem de Deus estava dizendo a ela. Segundo o texto de Amós, capítulo 9, temos uma visão de juízo, mas também uma possibilidade e uma verdade e uma expectativa de restauração. Amós, um profeta do Antigo Testamento, também conhecido como um dos profetas menores, ele fala sobre justiça e misericórdia. Ele descreve o juízo divino, mas também aponta para essa possibilidade da salvação, porque acima de todas as coisas, Deus é justo e também misericordioso. Ele traz uma pregação para as 10 tribos do norte de Israel e denuncia os pecados, a injustiça que estava sendo praticada por aquele povo, tudo aquilo que desviou o povo do caminho que era o caminho a ser seguido, o caminho para encontrar a Deus. E mesmo maltratado, Amós não abandona a sua missão de advertir o povo em nome do Senhor. Ou seja, ele se manteve fiel no chamado que ele recebeu. E nesse livro de Amós, nós vemos a proclamação da justiça de Deus e a necessidade de viver em acordo com os seus mandamentos. Nessa visão de juízo, Deus está de pé junto ao altar em Betel durante uma festa, mas não para abençoar. Ele ordena a destruição do altar e dos sobreviventes. A presença constante de Deus, mesmo durante o cativeiro de Israel, é algo que mostra a soberania divina e a fidelidade de Deus em libertar Israel do Egito e também guiá-lo pelo deserto e fazer com que ele possa também sair do cativeiro. Esse capítulo 9 de Amós mostra um poderoso Deus que lembra desse juízo divino e a promessa da restauração e das bênçãos. A promessa é destacada nesse capítulo 9, no verso 14, onde diz: "Trarei de volta Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho.
cultivarão pomares e comerão do seu fruto. O verso 15 finaliza dizendo: plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor Deus. Ou seja, mesmo passando por momentos de cativeiro, Deus resgata e dá a promessa de levar novamente Israel para o seu local. Deus também tem um local onde Ele está te plantando para que você possa crescer e dar frutos, e que você possa reconhecer que é o Senhor, o seu Deus, que te colocou nesse local para que você continue a crescer e a frutificar. Em 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos de 1 a 16, nós vemos aqui Paulo trazendo, logo no início, uma declaração e um pedido: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Dentro de todo esse contexto que a cidade de Corinto vivia, Paulo, o apóstolo importante do cristianismo, escrevendo essa carta ali para os coríntios, acredita que ele tem escrito essa epístola para que o povo possa compreender que não se deve imitar outros deuses, mas imitar a Jesus, ser imitador de Cristo, como Paulo sempre se demonstrou e se colocou ali como um exemplo durante os momentos que estava ensinando para Corinto e para todas as cidades por onde passou, porque essa cidade era uma cidade movimentada e rica da Grécia Antiga e conhecida por sua imoralidade e desordem social. Essa igreja de Corinto, fundada por Paulo, enfrentava naquele momento problemas internos, incluindo divisões, imoralidade, disputas sobre liderança e sobre autoridade espiritual. Estar nessa posição de Paulo, de pedir para que eles possam imitá-lo como ele imita Cristo, é algo que nós também precisamos muitas vezes, porque aqueles que ainda não conhecem a Jesus, muitas vezes estão olhando para cada um de nós, estão vendo aquilo que nós estamos fazendo, que nós possamos também a cada dia ser imitadores de Cristo como Paulo foi, para que nas nossas vidas isso possa continuar a envolver a humildade, o amor, o serviço e, acima de tudo, a pregação do Evangelho. E isso vai trazer algo que naquele momento poderia estar faltando na igreja de Corinto também e que precisa ser fortalecido todos os dias na igreja, que é a unidade na diversidade. Embora haja diferença nos papéis, nos dons, nesse momento Paulo fala sobre a diferença dos homens e das mulheres, mas os dois, todos, igualmente são importantes no corpo de Cristo, e a unidade da igreja deve permanecer e prevalecer acima de todas essas coisas. Dentro dessa questão do homem e da mulher, Paulo fala sobre ordem e submissão, enfatiza a importância, da submissão da mulher ao homem, bem como a submissão do homem a Deus, colocando uma ordem, incluindo dentro dessa esfera religiosa, algo que é importante para que a unidade da igreja permaneça. O respeito mútuo, o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres é algo que precisa estar presente dentro da igreja também hoje em dia. E aplicando tudo isso, esses princípios, nós podemos ver que também nos dias de hoje nós precisamos ter cuidado para que coisas externas não venham a invadir o pensamento daqueles que estão dentro da igreja. Versículos que nos lembram da importância de vivermos em harmonia, respeitando a autoridade e a dignidade de todos. E como disse o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você conhece, nas suas redes sociais, e que essa palavra possa abençoar muitos outros, em nome de Jesus.